Então, pessoal, eu sou a professora Mercedes Bonorino, eu estou aqui para falar com vocês sobre a redação do Enseja. Nós vamos com muita calma, muita tranquilidade, resolvendo suas curiosidades, os seus problemas, aos pouquinhos. Primeiramente, algumas dúvidas surgem para quem vai fazer o Enseja em relação à redação. Primeiro, até o que é uma redação, não é verdade? Então, eu coloquei aqui duas dúvidas, que são as dúvidas principais. Primeira, que tipo de texto o Enseja pede? E aí, pessoal, tá? Eu digo para vocês, vai aparecer aqui agora, tá? Um recorte da própria prova do Enseja. Receberá zero, tá? Receberá zero quem não atender a tipologia ou quem não fizer uma redação dissertativa argumentativa. Estão vendo aqui? Vai aparecer. O que é uma redação dissertativa argumentativa? Aí o pessoal fica, meu Deus do céu, eu já mal sabia o que é uma redação, agora dissertativa vai piorar. Calma. Então, vamos lá. Deixa de lado isso, vamos olhar agora para cá, tá? E você vai verificar o quê? Eu vou explicar para você devagar, entre essa aula e a próxima, tá? O que é uma dissertação. Porque nem toda redação é uma dissertação. Se você fizer um diálogo, se você fizer uma piada, se você escrever, por exemplo, um texto em prosa, conversando dois personagens, isso é uma redação, mas não é uma dissertação. A dissertação é um texto específico. E vamos para uma definição bem básica que eu coloquei aqui. Lá no seu e-book, vocês têm mais definições, mais exemplos. Eu sugiro que você acompanhe as aulas, inclusive, sempre com o seu e-book aberto, porque eu sempre vou estar comentando aspectos que estarão lá mais aprofundados. Então, vamos ler comigo aqui, ó. O que é dissertação? É um texto que você vai escrever, que você escreve sobre um tema, óbvio. Mas que tema é esse? Bom, já vou te adiantar, hein? Aqui embaixo, olha aqui embaixo. Os temas do Enseja são temas que são problemas nacionais. Saneamento básico, fake news, violência urbana, enfim, educação de qualidade ou a falta dela. Então vai ser um tema de problemática nacional. Em breve, numa outra aula, na próxima e na terceira aula, nós vamos ver alguns temas que já caíram no Enseja para você ter a noção. Mas já te adianto que o tema do Enseja é um problema do Brasil, tá? E nesse sentido você vai escrever sobre ele. Um tema é um problema nacional brasileiro. Tá, mas até aí tudo bem, mas qual é a diferença da palavra dissertação? Agora vamos lá. O seu texto tem que ser escrito em terceira pessoa, tá? Pausa aqui, não leia aqui embaixo ainda, tá? Vamos nos concentrar na expressão terceira pessoa. O que é isso, prof? O que é um texto em terceira pessoa? Então vamos lá, eu vou te ajudar. Vai aparecer agora aqui um slidezinho. Tá vendo agora? Apareceu. E há duas frases aqui. Imaginando um tema. Já estou imaginando um tema. Que tema? Vai que, tá? Caia violência contra a mulher. Tá? Vamos supor que caia esse o tema. É um problema, não é, pessoal? Violência contra a mulher no Brasil, o feminicídio, é um super problema, tá claro? E é um provável tema, por que não? Então, você pode falar assim, escrever um texto assim sobre esse tema. Eu acredito que, tá? A violência contra a mulher é fruto do machismo da sociedade. Bacana, boa ideia que você teve. Bem legal. Pensou? Interessante. Vai dar para aproveitar essa ideia. Mas eu acho que... Olha a frase de baixo. Como é que está escrita a mesma frase? Sem o eu acho que. Está escrito como a violência contra a mulher é fruto, tem a causa no machismo da nossa sociedade. Sem o eu acho que, percebeu? Então vocês estão vendo na tabela que a frase primeira que eu falei, que está escrita, eu acho que, tá, está em primeira pessoa, o uso do eu. E na frase de baixo está como algo como se fosse uma verdade geral. A violência contra a mulher é fruto do machismo da sociedade. Não parece mais forte? Pensa comigo, leia junto comigo. Qual das duas frases, a de cima ou a de baixo, você entenderia como algo mais forte? Quando você lê, parece mais um valor de verdade, mais sério, mais científico.
A de baixo, né, pessoal? Aquela que está escrita em terceira pessoa. Ela, a violência contra a mulher, tem causa no machismo. E não use eu acho que. Quando você fala eu acredito, eu acho, você cria um texto, crônica, artigo de opinião, sei lá, blog, pronto, falei. É outro tipo de texto. O Enseja quer um texto com essas mesmas opiniões que você tem, com, né, o machismo como base da violência contra a mulher. Uma ótima ideia. Só que, por favor, tenta escrever na versão final. Mesmo que no rascunho você escreva na hora de passar limpo, você vai traduzir isso na frase de baixo ou na terceira pessoa. Então, nós vamos treinar isso. Essa é a nossa primeira aula. Na aula ou primeiro tópico. No terceiro, quarto e quinto tópico, nós vamos juntos fazer uma redação. E vamos pegar esse tema mesmo, que tal? Tá? Nós vamos fazer uma redação e você vai sentir melhor. Nós vamos fazer juntos, tá? O que quer dizer essa terceira pessoa. Então, uma dissertação, vamos voltar do início. Uma dissertação, tá? Um problema nacional qualquer, no caso a gente pegou o exemplo do feminicídio, da violência contra a mulher. E esse texto tem de estar em terceira pessoa. Isso é treino, a gente vai treinar juntos. Mas é só isso então? Calma. Esse era o primeiro ponto. Agora vem o segundo ponto, ou os outros pontos. Agora aqui comigo, na lousa. Além disso, além de você escrever em terceira pessoa, esse texto tem que ter pelo menos mais 3 aspectos. Uma apresentação, né? Você vai comigo fazer aqui tudo. Tem que apresentar o tema, contextualizar, aspecto histórico, alguma coisa assim, né? Você vai apresentar o tema, a tal da introdução a gente vai fazer. Apresentou o tema? Você tem de se posicionar. E aí os alunos ficam completamente, se eles não têm ideia do que é. Ai, meu Deus, eu tenho que dar minha opinião? Como assim? Ai, e se o corretor não for a favor do que eu estou dizendo? Ih, gente, para tudo. Nós vamos aprender a ver isso, mas eu já vou te dar uma dica. Tá? Agora, nessa aula, nós já vamos falar sobre isso um pouquinho. Quando a gente fala em opinião, não é assim, sou contrário, sou a favor. Não necessariamente. Quando a gente fala em opinião, esse termo opinião, ele pode simplesmente mostrar um ponto de vista sobre o assunto. Então, vamos pensar nesse tema feminicídio, melhor dizendo, violência contra a mulher, que inclui o feminicídio. Essa frase que você leu agora há pouco comigo, não vou voltar aqui não, nós vamos lembrar da frase, como é que era mesmo? A violência contra a mulher, tá? Tem como causa, né? Ocorre, por quê? Porque há muito machismo na sociedade brasileira. Essa é a sua opinião, essa é a minha opinião, essa é a opinião de quem escreveu essa frase, tá? Isso é opinião. Então, o que é opinião? Opinião, muitas vezes, você nem percebe, é simplesmente você tentar imaginar as causas do problema. Pronto. Pode ser que haja uma outra opinião. Então, vamos lá, comigo. Pode ser que haja uma outra opinião. Vamos olhar agora o quadrinho que vai aparecer aqui, ó. Abre o quadrinho aqui, tá aparecendo? Vocês estão vendo 2 frases aqui, tá? Numa delas é a frase que eu acabei de falar, né? Que a violência contra a mulher ocorre por causa do machismo. E na frase de baixo nós temos uma outra opinião, que a violência contra a mulher ocorre, entre outros fatores, claro, por causa da impunidade. Professora, quem tá certo? Nenhum das 2 frases, ou das pessoas que escreveram essas frases, nenhum dos 2 estão certos ou errados. Não existe um certo e errado. Existe cada um olhando por um aspecto. Então, vê como é tranquilo? Eu posso dizer que a violência contra a mulher, a minha redação, né? Eu posso focar mais na questão do machismo, e aí a outra redação vai focar mais em cima da questão da impunidade. Tá? Uma coisa não exclui a outra, né? E aí, se eu fizer uma redação que tem os 2, também vai dar. E se eu fizer uma redação que fala de outro? Então, quais são as causas de um problema? Gente, são várias. Você pode elencar umas 4, 5, faz uma listinha. Tá? Então, você não precisa dizer tudo em 30 linhas, tá? Ai, são 30, são 20? Depois, na próxima aula, a gente fala disso, tá? Mas aqui eu quero só que você se concentre. Eu vou terminar daqui a pouquinho essa aula. E essa aula é para te tranquilizar. Eu quero que você saia dessa aula tranquila em relação a 2 aspectos. Como escrever um texto em terceira pessoa, nós vamos fazer juntos. E o texto tem que estar em terceira pessoa, tá claro? E o seu texto tem que ter uma opinião. E essa opinião não é nenhum bicho de 7 cabeças.
É só aquilo que você resolveu escrever, o recorte. Olha que palavra bacana é essa, grava, recorte. É o recorte que você vai fazer, tá? Dentro da sua redação. Você não dá pra falar de tudo, né? Em 30, 20 linhas. Então, você tem que falar de alguns tópicos e deixar outros de fora. Esses tópicos que você escolheu falar é o seu ponto de vista, é a sua análise. Então, apresentação do tema, coloca causas, consequências, teu ponto de vista, tá? Que tem a ver com a análise aqui. E se aí é opcional, é legal ter, bacana, é uma cerejinha do bolo, de repente, se quiser concluir, né, colocando alguma proposta, alguma situação que melhore o problema. Mas isso também a gente vê depois. Então, vamos finalizar essa aula introdutória. Tranquilize-se. Você vai saber e já está entendendo o que é uma dissertação. É um texto em terceira pessoa e que eu fale sobre um problema nacional e que eu me posicione. E eu me posicionar não é nenhum problema, basta eu escolher 2 ou 3 tópicos para falar sobre o problema. Ao escolher 2 ou 3 tópicos sobre o tema para falar, eu automaticamente já estou me posicionando. Então fica tranquilo que agora nossa próxima aula vamos falar sobre exatamente essas partes da dissertação e na aula 3 em diante nós vamos pegar junto e fazer uma redação comigo, eu e você, tá bom? Até daqui a pouquinho.